Amados irmãos e amigos, estamos mais uma vez reunidos para cultuarmos o nosso Deus com uma reflexão na sua palavra. Ainda nessa condição de isolamento social, distantes do templo do Senhor, mas unidos em Cristo da mesma forma. Estamos vivendo tempos sombrios, já não são mais números os resultados dessa pandemia. Hoje são nossos vizinhos, são nossos conhecidos, são nossos amigos, são nossos parentes, são nossos irmãos que estão sendo atingidos por esta doença tão terrível e tão cruel. Que Deus nos fortaleça cada um de vocês, irmãos da Igreja Batista de Montese, vocês também que são membros de outras igrejas, você que não é crente, mas que está ouvindo esta mensagem. Então, que Deus fortaleça cada um com saúde física, emocional e espiritual para o enfrentamento dessa pandemia, dessa doença tão avassaladora que estamos enfrentando. Eu quero, então, saudar a família de Deus em Montese, da qual eu faço parte, juntamente com a minha família. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje, meus queridos amigos e irmãos, nós vamos meditar no capítulo 2 do livro de Efésios, que fala da formação de um novo povo, de um novo grupo, de um agrupamento, de um ajuntamento formado por judeus e gentios, agora unidos em Cristo Jesus, que passou a ser o povo remido de Deus, que é a Igreja de Cristo. Mas nós não vamos falar disto hoje. Nos 2 versículos deste capítulo 2 de Efésios, sobre o qual nós vamos meditar, eu quero chamar a atenção dos amigos e irmãos sobre a forma como Deus denominou ao seu povo reunido, como ele chamou a sua igreja, o nome que ele deu àqueles irmãos que estão ali reunidos na sua igreja. Então, abra sua Bíblia no capítulo 2 de Efésios. Nós vamos ler 2 versículos apenas, o versículo número 13 e o versículo número 19. Diz assim a palavra do Senhor. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, pelo sangue de Cristo chegastes perto. E agora o versículo 19 que nos diz: assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então, irmãos, como nós lemos, Deus chamou ao seu povo reunido na igreja de família. E hoje eu gostaria de falar um pouco com os irmãos sobre esse tema tão importante, ao ponto de Deus ter assim denominado o seu povo remido como sendo a sua família. A base da construção da família foi formada por um casal. E eu costumo metaforizar que Deus constituiu a família em 3 atos, descritos no capítulo 2 do livro de Gênesis. O primeiro ato é uma conclusão, e por isso a metáfora, né? Porque, na verdade, Deus não conclui, Deus sabe todas as coisas, né? Mas o texto nos permite fazer essa metáfora para facilitar até o entendimento de como foi esta criação, esta formação. Então, Deus constituiu a família em 3 atos. O primeiro ato, Deus chegou a uma conclusão. E ele está no livro de Gênesis, capítulo 2, na parte A do versículo 18, que diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. O segundo ato, Deus tomou uma decisão. E está na parte B do versículo 18 do capítulo 2, que diz: far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E o terceiro ato foi uma ordem, foi um decreto de Deus,
que está no capítulo 2 do livro de Gênesis, no versículo 24, que diz assim: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, tornando-se um só corpo, tornando-se a mesma essência. Então, irmãos, criada a família de Deus, ele contemplou a sua obra a fim de que se cumprisse a sua vontade soberana desde o princípio. Quando nós lemos a parte A do versículo 28 do livro de Gênesis, Deus diz assim: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Então vejam, queridos, essa bênção que Deus derramou sobre o casal instituiu, legalizou e santificou a união entre o homem e a mulher, decretando assim a sua indissolubilidade, no versículo 24 que nós já lemos, que diz: e portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O termo uma só carne, de forma clara, selou ali a indissolubilidade dessa união. Mas Jesus Cristo, para que não ficasse nenhuma dúvida, ele ratificou e testificou este versículo que nós lemos de Gênesis no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 6, acrescentando um algo mais que deixou explícito e inquestionável o decreto de Deus. Então a palavra de Deus diz em Mateus 19, versículo 6, assim não são mais dois, mas uma só carne. Nessa primeira parte do versículo, Jesus está apenas confirmando ali o que ele falou no versículo 24, do capítulo 2 de Gênesis. E aí ele continua no nosso texto aqui de Mateus, versículo 6 do capítulo 19, e portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então assim, Deus selou ali dizendo que tornem-se os dois uma só carne, e Jesus Cristo lacrou com esse decreto: aquilo que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, constituída a família, Deus abençoou o casal. E esta bênção representa a instituição do matrimônio, como selo dessa família constituída, sendo este selo a chancela, a fim de que Deus participe dessa união, a fim de que ele esteja no seio desta família, pois Deus é santo e abomina o pecado e jamais habitará no meio dele. No livro de Hebreus, capítulo número 13, versículo 4, a palavra de Deus nos diz assim, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Nessa primeira parte do versículo, a palavra de Deus nos diz que venerado entre todos, dentro dessa instituição, seja o matrimônio, seja o casamento, seja essa relação que Deus abençoou. E aí ele complementa dizendo, e o leito sem mácula. O que é o leito sem mácula? Tem dois aspectos sobre esse leito sem mácula. O primeiro é que este leito abriga duas pessoas, um casal, um homem e uma mulher, que receberam a bênção do Senhor. Então, só se deitarão neste leito, nesta condição de terem recebido as bênçãos do Senhor. E o segundo aspecto do leito sem mácula é que esse leito ele não pode ser corrompido, ele não deve ser usurpado com o adultério, com as traições. E aí continua o versículo 4 dizendo, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, queridos, somente a presença de Deus capacita e fortalece o casal para a criação de uma família sólida e próspera e santa diante de Deus. E humanamente falando, ela é uma necessidade do homem. Ela não é uma necessidade de Deus. Ela é uma necessidade do homem para suprir uma carência sua e não de Deus. Vamos entender isso.
No livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículos do 9 ao 12, a palavra de Deus nos diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois, se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, visto que, caindo, não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E o versículo 12: e se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então Deus entra aqui, nessa parte final do versículo, né? O cordão de 3 dobras. E o que representa esse cordão de 3 dobras? Representa o marido, a esposa e Deus. Então, irmãos, eu gostaria de lembrar que o número 3 na Bíblia, ele representa um estado de perfeição e representa também o poder. Assim é com o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui, nesse texto, representando a força do casal unido em Cristo Jesus, marido, esposa e Deus. Escute isso. O casal é a base, é a fundação da construção da família. E por isso, recai sobre ele a responsabilidade sobre a sustentação ou sobre a queda desse edifício, chamado família. Como diz na sequência do nosso texto áureo, do capítulo 2 de Efésios, nós vamos ler aí do versículos 19 ao 21, a palavra de Deus nos diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, como lemos no nosso texto. E aí os 2 versículos seguintes. O versículo 20 diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. O que quer dizer esse versículo 20? Está dizendo que esta família, ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que representa isso? Representa a palavra de Deus. Os profetas representam as Escrituras, né? Por sua vez o Velho Testamento, e os apóstolos representando aí os Evangelhos, o Novo Testamento, a doutrinação da Igreja. E diz que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, ou seja, ele é o fundamento principal, ele é o que sustenta essa fundação, essa edificação. E o versículo 21 nos diz: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então, as fundações desse edifício chamado família, eles precisam de um elemento indispensável. Qual é esse elemento indispensável nesta fundação? Deus, que é representado por 3 que formam a Trindade: o Deus Pai, o Deus Filho, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, a palavra de Deus, a pedra de esquina, não é? E o Deus Espírito Santo, o Consolador, que habita nesse templo. Esta é a fundação, a base sólida, a fim de erigir com segurança os 3 pilares de sustentação da instituição chamada família, sendo esse tripé formado por 3 atributos inseparáveis, que nós chamaremos aqui de pilares, que são o perdão, o amor e o respeito. Edifique esses 3 pilares no Senhor, e sua família será forte e indestrutível. E por isso, esses 3 pilares, eles precisam estar incrustados em nossas almas, em nossas mentes, em nossos corações, a fim de que estejamos sempre firmes nos momentos de tremores, nos momentos de terremotos, nos momentos dos abalos. Se eu perguntar agora quais são os 3 pilares, será que você poderia repetir? Talvez alguns
né, vão se lembrar, mas outros é possível que não conseguirão se lembrar de imediato, né? E outros precisarão pensar um pouco mais, né? Mas eu vou deixar uma fórmula a fim de que você nunca mais esqueça desses 3 pilares, porque é muito importante nós termos a consciência de que esse edifício chamado família, ele está fundamentado ali com Deus nas fundações, e que tem esse tripé, né, de 3 pilares sustentando a família. E aí é importante que nós estejamos muito íntimos desses pilares, para que nós não nos afastemos dele e, pelo contrário, nós o fortaleçamos cada vez mais. Escute isso. Lembre-se em todos os momentos, o Deus triuno, que forma o cordão de 3 dobras, junto com o casal, o qual é formado por 2 pessoas. O casal é formado por 2 pessoas. E 2 pessoas formam um par. P-A-R. Que são os pilares. É o perdão, é o amor e é o respeito. Fica fácil assim decorar, né? Então, todo pilar necessita ser forte, a fim de sustentar o peso da estrutura de uma edificação. E por isso, tem alguns elementos indispensáveis e necessários, a fim de que ele não chegue a ruir. Então, quando nós imaginamos um pilar de uma construção normal, de uma construção mesmo de alvenaria, nós temos ali alguns elementos, né, como o concreto, né, que é o resultado da mistura de cimento, água e pedra e areia. Nós temos as ferragens, formada por uma liga metálica constituída de ferro e carbono, e nós temos madeira e temos outros ingredientes ali como elementos da construção desse pilar. Da mesma forma, cada pilar de sustentação da família também possui elementos indispensáveis nesta sustentação, neste fortalecimento dessas colunas que seguram, que sustentam, que equilibram a família, né? Então vamos lá. Então, quais são os 3 pilares? É o par, é o perdão, o amor e o respeito. Mas eu quero começar falando do primeiro pilar como sendo o amor. Eu não quero seguir ali na nossa sequência do par, né? Então, quero colocar em primeiro plano o amor por uma razão muito simples, é que o amor, ele está presente nos 3 pilares. Este elemento, amor, né, ele está presente tanto no pilar do respeito, quanto no pilar do perdão, e no próprio pilar do amor, né? Então, quais são os elementos indispensáveis deste pilar chamado amor? São 4. O próprio amor, que é um sentimento de afeto, carinho, bem-querer, né? Que faz com que uma pessoa queira estar com outra, não é? Dando proteção, cuidando, conservando a sua companhia. E um segundo conceito, que é bem mais profundo do que tudo isso que nós falamos, que é o amor a Deus e o amor ao próximo, né? Que são os 2 maiores mandamentos, né? Outro elemento desse pilar é a fé. A fé, que representa a crença, que é uma convicção intensa e persistente em algo abstrato, como uma verdade plena. Então, a fé, como segundo elemento desse pilar chamado amor, é uma convicção intensa de uma verdade plena. O terceiro elemento deste pilar chamado amor é o gozo, que representa satisfação, expressão de prazer, deleite e alegria, né? Acho que a palavra alegria, ela representa muito bem esse terceiro pilar, né? Gozo, alegria, né? E o quarto elemento do pilar amor é a paz. A paz que representa sentimentos de calma, de harmonia, de concórdia, de tranquilidade, de sossego, de anulação da hostilidade,
um estado de espírito de quem não se perturba e de quem reconcilia-se facilmente. Então, muito importante essa última definição, né, da facilidade em reconciliar-se nos momentos de dificuldade, nos momentos de conflito, né, nos momentos em que os abalos querem fazer tremer esse pilar. E a base bíblica que sustenta esse pilar está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos do 12 ao 14, que diz o seguinte: mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. Então, essa primeira base bíblica aqui, de sustentação desse pilar, ela nos fala de uma situação muito corriqueira no nosso meio, né? É aquela circunstância em que a mulher crente se apaixona, ama alguém que não é convertido. E aí, mesmo assim, ela se casa, se une a ele. E da mesma forma o homem, né? Há também os homens que se casam com mulheres descrentes. E como o casamento ele é indissolúvel, a palavra de Deus aqui está nos orientando, olha, se ela consente em habitar com ele e ele consente em habitar com ela, não deixe, né? E diz que o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. O segundo versículo que sustenta esse primeiro pilar, né, que representa esse primeiro pilar, está em Colossenses, capítulo 3, versículos 18 e 19 e o versículo 23. E a palavra de Deus nos diz assim: vós mulheres estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo está aqui orientando as mulheres a estarem sujeitas aos seus maridos, né? Isso não quer dizer uma condição de submissão incondicional, uma condição inferiorizada, não. Isso quer dizer que ela não seja uma mulher rixosa, que ela não seja uma mulher de contenda, mas que ela esteja sujeita ao seu marido como o líder da casa, como o homem da casa, e que possam eles ali conversar e discutir sobre as dúvidas, sobre os conflitos de uma forma que convém ao Senhor. O versículo 19 diz: vós maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Então no versículo 19, Deus está dizendo ao marido para amar a sua mulher, não é? E este amar não é apenas aquele sentimento carnal, aquele sentimento, sobretudo, do princípio do relacionamento, não. Mas é aquele sentimento mesmo daquelas condições do amor que nós citamos lá, né? De querer cuidar, de proteger, não é? De respeitar, não é? Apesar de nós estarmos falando aqui do pilar amor, mas também contempla isso, né? E diz que não vos irriteis contra elas, né? Então, que mantenha aí a tranquilidade, mantenha aí o bom relacionamento. E o versículo 23, né, diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, sempre lembrando que Deus está acima de tudo. Então, aquilo que nós fazemos para manter a nossa família firme, saudável, santificada diante de Deus, é uma prova de amor a Deus e é um serviço para Ele, porque foi Ele que criou essa instituição. E o último versículo desse pilar chamado amor está no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 33, que diz assim: assim também vós, cada um em particular,
ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Então, essa reverência não é uma reverência como a um Deus, como a uma idolatria, não. É uma reverência de respeito, não é? De responsabilidade no trato com o seu marido. E diz que o marido deve amar, não é? Aliás, diz que cada um em particular deve amar a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher deve amar o seu marido como a si mesmo. Isso aqui é o segundo grande mandamento, né? Porque o seu marido, minha irmã, a sua mulher, meu irmão, é seu próximo também. O segundo pilar é o respeito. Nós denominamos de respeito. E os elementos indispensáveis desse pilar são três. A mansidão, que é uma característica ou condição do que é manso, que possui o gênio brando, que é suave, meigo, pacífico e de temperamento fácil. Uma pessoa fácil de se relacionar. Uma pessoa que não torna difícil o diálogo, que não torna difícil o relacionamento do casal. O segundo elemento indispensável neste segundo pilar, chamado respeito, é a temperança. O que é a temperança? É a característica da pessoa que consegue equilibrar suas próprias vontades. É a particularidade de quem é comedido, de quem é moderado, de quem é sóbrio, de quem é paciente. Então, este elemento é fundamental também para o bom convívio, né, do casal, e ele é um ingrediente indispensável nesse pilar chamado respeito. E o terceiro e último elemento desse pilar é a benignidade. O que é a benignidade? É a característica daquilo que é benigno, daquilo que é benevolente, daquilo que é generoso. Então, nós temos que ser generosos um para com o outro. O marido deve ser generoso com a sua esposa. A esposa deve ser generosa com o seu marido. E o que representa essa generosidade? Muitas vezes nós temos que ceder. Muitas vezes nós colocarmos o nosso orgulho debaixo dos nossos pés e cedermos e darmos razão e pensarmos um pouco mais sobre aquilo que estamos discordando e percebermos que ela tem razão ou que ele tem razão. Então, essa generosidade, não é o conteúdo desse elemento chamado benignidade. E há 3 versículos, aliás, há 2 versículos que sustentam esse pilar. O primeiro deles está no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 25 e 26. E a palavra de Deus nos diz assim: então, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ora, o que o apóstolo Paulo está orientando aqui a nós? A primeira coisa que ele está dizendo, olha, deixai a mentira. Esse pilar do respeito, ele não deve comportar em momento algum a mentira, a omissão, a falsidade, o erro, o engano. E diz que nós devemos falar a verdade, não é? Que o esposo deve falar a verdade com a sua esposa, que a esposa deve falar a verdade com o seu marido, né? E aí diz que nós somos membros uns dos outros. E no versículo 26 diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que quer dizer isso, irmão? Quer dizer que nós devemos nos irar, então. É isso que o apóstolo está nos orientando? Não, ele não está nos orientando a que nós nos iremos. Mas Deus sabe da nossa condição carnal. Deus sabe que nós somos falhos, que nós somos frágeis, que nós somos pecadores, que nós temos uma natureza má,
habitando em nós, herança do primeiro homem, Adão. Então ele está dizendo, olha, vocês vão se irar, porque vocês são pecadores, mas não pequem. Que esta ira não gere nenhum pecado entre vocês, de ofensa, de ataques, sejam morais ou seja físicos. E aí fecha o versículo dizendo, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que o apóstolo quer dizer aqui? Ele está dizendo, olha, você vai se irar porque você é falho e é pecador, mas não permita que a sua ira dure muito tempo. Se acalme, respire, afaste-se um pouco, não adianta conversar agora, vá para o seu quarto, coloque-se diante de Deus, ore, e a sua ira será aplacada, porque Deus fará isso, né? Então ele diz, olha, não deixe a sua ira demorar muito não. Se coloque diante de Deus para que o sol não se ponha sobre a vossa ira. E o segundo versículo que apoia este pilar do respeito está em Romanos, capítulo 12, versículo 19. E a palavra de Deus nos diz assim, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, mais uma vez aqui, Deus não está nos orientando a que nós nos iremos, não é? O que ele está dizendo é que, olha, vocês não devem se vingar um do outro, né? Muitos casais se autodestroem por conta dessa vingança, por conta de um mal feito, por conta de uma palavra mais dura, por conta de um ato errado, e aí o outro diz, não, eu vou me vingar, eu vou dar o troco, né? Olho por olho e dente por dente, né? Então, o que Deus está dizendo, é assim, dai lugar à ira, de novo, vocês são falhos, são pecadores, então dê lugar à ira. No entanto, não vos vingueis uns dos outros, pois a vingança pertence a mim. E aí Deus diz, eu é que retribuirei, diz o Senhor. O terceiro pilar, queridos irmãos e amigos, é o perdão. E os elementos indispensáveis desse pilar são dois. A longanimidade. O que é a longanimidade? É a característica ou qualidade de quem tem grandeza de ânimo, de quem aceita de modo firme e corajoso as adversidades em favor do outro, que é generoso, que é bondoso, não é? Que tenha paciência de suportar as ofensas do outro, que tem paciência para suportar os próprios sofrimentos também. Então, generosidade, longanimidade, e ser longânimo é ter atitudes altruístas. A longanimidade representa, sobretudo, isto, o altruísmo, não é? Quer dizer, gestos altruísticos, gestos dignos de pessoas que amam a Deus, não é? De pessoas cujo o Espírito Santo de fato habita nelas. E o segundo elemento desse pilar, chamado perdão, é a bondade. E o que é a bondade? É a particularidade daquilo que é afável, que é tolerante, que desculpa, que entende as imperfeições do companheiro e perdoa com facilidade. Então a bondade, ela tem esta particularidade de perdoar facilmente, de não deixar o sol se pôr sobre a sua ira, de ter empatia, de colocar-se no lugar do outro, de ter gestos altruísticos para com o seu cônjuge. E os versículos que sustentam também esse pilar são dois. Um está no livro de Colossenses, capítulo número 3, versículo 13, e a palavra de Deus diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou,
assim fazei vós também. Então, a palavra de Deus aqui está neste pilar chamado perdão, dizendo, olha, suportai-vos uns aos outros, porque vocês não são perfeitos. Nem você, marido, é perfeito, nem você, esposa, é perfeita. Então vocês vão errar, vão falhar. Então você não pode exigir do outro aquilo que você também não consegue entregar. Entende isso? Era o que os fariseus faziam, né? Nos tempos lá de Jesus, lembra disso? Eles exigiam do povo aquilo que nem eles mesmos faziam. Então, suportai-vos uns aos outros, né? Perdoai-vos uns aos outros. E se tiver queixa um do outro, assim como Cristo perdoou você, e nós sabemos o quanto nós já magoamos a Deus, o quanto nós já ferimos a Deus com nossos pecados, com nossas desobediências, né? Então ele diz, olha, assim como Cristo vos perdoou, como Cristo foi capaz de perdoar você, assim fazei também. Perdoe também o seu próximo, perdoe a sua esposa. Esposa, perdoe o seu marido. A segunda base bíblica está no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, versículos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, queridos, o que Jesus estava falando aqui? Jesus não estava dizendo aqui que, olha, você tem que somar cada vez que o seu irmão pecar contra você, cada vez que o seu marido pecar contra você, cada vez que a sua esposa magoar você, você vai contabilizar isso num caderninho e você vai perdoar 490 vezes, 70 vezes 7. Não. 7 é um número de perfeição na Bíblia. O que Deus está dizendo aqui é que o perdão, ele não tem contagem, ele não tem número de vezes. Devemos perdoar sempre, porque é assim que Deus age conosco. É assim que Deus nos perdoa. E aí eu quero fazer duas perguntas finais aos meus irmãos. Essas duas perguntas, irmãos, elas possivelmente vão ter a mesma resposta. Mas vamos às perguntas. A primeira pergunta. Os 3 pilares foi fácil decorar, não é? Quais são os 3 pilares? Par, perdão, amor e respeito. Mas como fazer para lembrar desses elementos de cada pilar? São muitos elementos. São 4 do pilar chamado amor. São 3 do pilar chamado respeito. São 2 do pilar chamado perdão. Como fazer para lembrar todos esses elementos? E a segunda pergunta é, todos concordando que aplicando isso, a família estará sustentada por 3 pilares muito sólidos. Porém, será possível isso? Ou seja, unir todos esses elementos nesses 3 pilares, nós falhos como somos, humanos como somos, com a natureza que temos? E a resposta você vai dar para Deus, porque é exatamente isso que Ele exige de nós. E aí, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, aonde Deus nos mostra todos esses elementos que compõem, que fortalecem esses 3 pilares que estão sobre a fundação da construção do edifício chamado família. Gálatas 5:22, a palavra de Deus nos diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, mansidão, temperança, benignidade, longanimidade e bondade. Amém? Então, o fruto do Espírito,
o Espírito Santo que habita em você, que habita em mim, que habita em todo aquele que crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e o Espírito Santo passa a habitar, não é? Então é Ele que nos capacita. Agora nós temos que buscar construir esses pilares, não é? Ele não vai acontecer de uma forma transcendental, não. Ele vai acontecer no dia a dia, santificação progressiva. Então é assim, com o Espírito Santo nos capacitando. E aí nós reunimos todos esses ingredientes capazes de construir esse tripé, esses 3 pilares que sustentam essa instituição tão importante e santa chamada família. Então, irmãos, era essa a mensagem que eu tinha para trazer para a igreja hoje. Eu espero que essa mensagem edifique aos irmãos e eu quero orar com os irmãos nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos, Senhor, agradecer-te pela tua santa palavra. A tua santa palavra, meu Deus, que é viva e eficaz. A tua palavra, Senhor, que nos ensina, a tua palavra que nos exorta, a tua palavra, meu Deus, que é a fonte de vida, a fim de que nós tenhamos um viver diferente a partir do momento em que nós te recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Muito obrigado por essa mensagem de hoje, que o Senhor ilumine a cada um que a ouviu e que ela possa edificar as famílias. Que essa palavra, ela venha ali a juntar-se ao fundamento, às fundações deste edifício chamado família, na construção desses 3 pilares, com os seus elementos indispensáveis de fortalecimento para que esse edifício não venha a ruir. E que a aplicação de tudo isso possa ser uma realidade, possa se tornar não apenas uma mensagem, um estudo, uma advertência, uma exortação, uma orientação, mas que isso se torne uma realidade na vida de cada um de nós que ouvimos esta mensagem e de cada um daqueles que são filhos de Deus. Nós queremos rogar a Ti, Senhor, que o Senhor nos abençoe nesse momento tão cruel que estamos vivendo, momentos terríveis, momentos de morte, momentos de terror. Mas, Senhor, o Teu Espírito nos fortalece. A Tua palavra é viva. A Tua palavra é vida. E, Senhor, nós clamamos a Ti para que Tu sejas com o Teu povo, que Tu sejas com a Tua família, a fim de que todos passem por esse momento tão difícil e turbulento, sem sermos infectados e de forma, meu Deus, em que os impactos dessa pandemia sejam minimizados sobre o Teu povo. Em nome de Jesus nós Te oramos. Glória a Deus. Aleluia e amém.